Bom dia. Hoje, então, nós vamos continuar a falar sobre tomada de decisão. Na verdade, hoje nós vamos finalizar os fundamentos básicos de tomada de decisão, que a gente viu, né, das aulas passadas, e hoje nós vamos começar a falar sobre os processos de tomada de decisão. A ideia é que mais uma aula a gente bata o martelo do módulo 1 e já inicia, então, o módulo 2 seria sobre BI mesmo, né? O que é BI, a importância dele, quais são os principais componentes de Business Intelligence, tá? Então, hoje a gente vai estar já enveredando para o final. São 3/4 do módulo que eu pretendo estar mostrando hoje, tá bom? E aí na aula passada nós terminamos falando sobre as características do processo de decisão. Então nós falamos, né, só ajustar aqui para poder sair também o outro lado quando estiver aqui, pronto. Tá? Nós falamos exatamente sobre o que leva uma pessoa, olha, eu falei que ele ia vir? Douglas não falta, eu acredito ter sido trânsito. Ele trouxe um cafezinho para mim, oh maravilha! Tá? Então, ó, como eu estava comentando, então nós paramos na aula passada falando sobre as características que são levadas em consideração quando um ser humano vai tomar decisão. Nós falamos exatamente sobre esse diagrama, onde uma vez que você está de frente a um problema, você verifica, né, quais são todas as variáveis que compõem aquele problema. A partir daí você então pensa, né, nessas variáveis visando o objetivo a ser atingido, e aí nós comentamos que todo ser humano, em diferentes proporções, eles também pensam na questão de crenças e desejos pessoais. Ou seja, é impossível para um ser humano ele tomar uma decisão 100% imparcial. Né? E aí nós comentamos que existem, né, dependendo do caso, alguns problemas que isso pode ocasionar. E depois, juntando as variáveis, ou seja, né, que fazem parte do problema, analisando essas variáveis com o objetivo a ser atingido e ponderando, né, as suas crenças pessoais, seus anseios, suas experiências, né, tudo que você já vivenciou como profissional e como pessoa, surgem então as soluções. E aí observe que a ideia é que seja mais de uma solução. Porque exatamente, né, é como eu comentei na aula passada, né, que até o Douglas me ensinou a outro nome que eu chamava de workaround, né, a solução de contorno. Né, exatamente no sentido de que a ideia é que você não pense somente numa solução, e que você pense, na verdade, num leque de soluções, e aí de acordo com o ambiente de negócio, você decida qual é que é a melhor para você. Tá bom? Bom dia. Sistema de apoio à decisão? Você é louca? Faltou 3 aulas já. Pode sentar, sente-se. Eu já disse para vocês, né, o pessoal do primeiro dia já entendeu, né? Eu sou o único, eu conheço os alunos pelo nome, conheço os alunos pela cara. Tá? Então, ó. Sistemas, né? Continuando, estou falando sobre as características do processo de tomada de decisão. Douglas, vamos lá, começa aí. Você está reforçado café da manhã, então, primeiro tópico, vamos lá. Como eu comentei, né? Porque realmente a decisão ainda é humana. Se a decisão final é humana, se a escolha de uma solução é humana, significa que ela vai levar em consideração contexto, é emocional, é igual, para fazer uma analogia que vocês já sofreram muito, estão quase no final, mas ainda vão sofrer um pouquinho, com questão de provas, avaliações, né? Querendo ou não, às vezes você domina o assunto, sabe, né, mal valor a cadeira, está estudando, mas, por exemplo, Douglas, por exemplo, no dia brigou com a namorada. No dia da prova do Erlerson, de sistema de apoio à decisão, ele brigou com a namorada. Aí ele vem com a cabeça, ó, entendeu? Só vem na cabeça dele aquelas músicas de dor de cotovelo, né? Aquelas, ou sertanejo, ou aquelas brega mesmo assim. Né, Pablo, é sofrência, só vê essas músicas, né, e aí ele não consegue fazer a prova, mas, né, querendo, não é porque o que aconteceu. A prova, querendo ou não, é uma sequência de decisões. Você tem várias decisões que são as respostas, né? Então, a ideia da prova é o quê? O professor apresenta problemas e vocês, de acordo com o conhecimento de vocês escolhem as soluções. Quer seja uma prova objetiva, onde você escolhe a alternativa que é a solução para um problema, ou quer seja subjetiva, onde você tem que escrever. E aí, nesse caso, Douglas está abalado emocionalmente, João. E aí, por ele estar abalado, ele acaba não tomando a decisão, né, correta. Embora se ele tivesse no momento mais tranquilo, ele iria sempre tentar atingir o objetivo de forma imparcial. É impossível um ser humano tomar uma decisão 100% imparcial. Ainda que o profissional haja de uma forma séria,
ainda ele age de uma forma, vamos dizer assim, firme, mas dentro dele, com certeza, ele sente o impacto da decisão. Se ele tem, por exemplo, se ele tem um funcionário bom, mas ele acaba tendo que demitir esse funcionário, né? Ele sabendo que realmente o funcionário é bom, mas por questões de pressões externas, um superior dele diz que ele tem que demitir, ainda que ele chegue e diga, João, não dá, você infelizmente não atingiu as metas da empresa, então, infelizmente você está sendo desligado, mas dentro dele está, às vezes, sofrendo, né? Chorando, né? Porque ele não queria ter que fazer isso. Então, tomar decisões não é um negócio fácil. Tá? E querendo ou não, não é fácil, exatamente porque a gente leva em consideração esses fatores externos e emocionais. Tá bom? Denis, por favor, segundo tópico, assim. Ou seja, são 3 características, então, que sempre estão presentes na tomada de decisão. Na aula passada, por sinal, nós vimos 3 características que definem um bom tomador de decisão. Lembra? Que é exatamente o que? A história, a competência e a imagem. Nós comentamos isso na aula passada. Então, hoje nós estamos vendo já as 3 características do processo, que são exatamente quais, Denis? Continue, por favor, subtópicos. Nível... Ou seja, nível de envolvimento do profissional naquela decisão, naquele ambiente. É por isso que, às vezes, né, algumas empresas adotam, para tomar decisões, o conceito de consultoria. Porque consultoria é alguém externo, é alguém que não está envolvido diretamente na empresa. E aí vem aquela máxima, né, Denis? Aquela que a pessoa diz, a pessoa que está de fora, às vezes enxerga muito melhor do que uma pessoa que está dentro. Então, muitas vezes, o nível de envolvimento do profissional naquela decisão, naquela tomada de decisão, complica, faz a dificultar. E aí, por isso, né, que dependendo desse envolvimento, pode atrapalhar ou favorecer a decisão. Porque se o nível de envolvimento não for negativo, ou seja, o nível de envolvimento aqui for traduzido na questão de que ele conhece muito do negócio, ele sabe todos os pingos no is que o negócio possui, então a decisão já passa a ser uma decisão mais forte, mais sólida. Tá? Continue, Denis. Nós não tínhamos comentado ainda sobre esse tópico, sobre reversão, ou se preferir, desfazer. Algumas decisões, algumas soluções que você implementa, elas podem ser desfeitas, caso não dê certo. Outras não. Por exemplo, eu posso pensar o seguinte, eu preciso, né, é um exemplo, né, que às vezes eu estou usando aquele do servidor, né, tem um servidor, quero fazer um plano B desse servidor, né, caso dê uma falha. Aí você tem um servidor de desenvolvimento lá paradinho, né, porque o pessoal não está usando servidor de teste e tal, não tem ninguém desenvolvendo aplicações naquele momento. O que acontece? Ao invés de você comprar o servidor, se for uma coisa temporária, né, você pode colocar esse servidor de desenvolvimento como plano B do servidor de dados. Mas aí o que acontece? Essa solução é boa, porque depois que eu adquirir o servidor mesmo definitivo, do servidor B definitivo, eu posso tirar o servidor e voltar a ser, né, o servidor de desenvolvimento. Então é uma solução reversível. Agora, existem outros, por exemplo, que não são. Se eu, por exemplo, decidir construir uma franquia do McDonald's em algum bairro, por exemplo, né, eu tomei a decisão de construir, vai ter um shopping lá em Messejana, então eu vou construir agora o McDonald's naquele shopping. Só que eu não fiz nenhum estudo, nada, e aí acaba dando prejuízo. Eu não tenho como reverter todo o investimento que eu fiz, tá, de construção, de contratação de pessoal. Então, algumas decisões são reversíveis. Outras não. E dependendo do nível vamos dizer assim, de sensibilidade do problema, se esse problema é muito pesado e tal, você muitas vezes vai adotar soluções que, caso não dê certo, você possa desfazer aquela alteração para aplicar uma segunda solução. Porque senão, se você tiver um problema, aplicou uma solução, não deu certo, mas você não consegue voltar para o ambiente anterior, você vai ter que fazer tudo de novo, pensar numa nova solução a partir daquele ambiente, porque na primeira vez que você tomou a decisão, o ambiente era um. Quando você implementou a solução que você achava que ia dar certo e não deu, já mudou o ambiente. Já mudou o programa, já mudou as pessoas, já mudou alguma coisa no processo das empresas, tá bom? Então é exatamente isso, né, que você vai verificar também. Tá? O último, Denis. Outro fator muito importante, isso aqui já é mais quando a decisão ela envolve decisões estratégicas. Retroalimentação é o seguinte, em poucas palavras, é a saída servir de entrada novamente.
né? Então, o que acontece? Eu tenho uma decisão que muda um processo da empresa, para que ele se torne mais eficiente, né? Então, o que acontece? No momento que ele torna mais eficiente, ele gera uma saída melhor. Só que aí essa saída já pode ser usada como entrada no outro processo, né? Ou então, pode ser usada como solução para outro problema. Então, na verdade, eu posso pensar que um problema, se eu resolver, ele acaba, por cascata, resolvendo outros problemas que estão relacionados a ele. Seria realmente esse conceito de retroalimentação, ou seja, a saída de um processo, a saída de uma solução pode ser entrada para resolver um outro problema, tá? Então seria esse conceito de retroalimentação. Alguma dúvida? Nenhuma? Denis, tranquilo? Deixa eu descobrir o nome da outra insana, né? Porque o Denis foi um insano. Deixa eu ver, deve ser Mônica. Então é isso, tá? Então, continuando, né, só enfatizando, então, quando tomar decisões se faz necessário. Mônica, primeiro tópico. Quando a decisão se faz necessária, quando o profissional se depara com situações de problemas no negócio, qual é a responsável? Tá, no qual, na verdade, até é do qual, né? Até depois eu vou corrigir aqui. Nós comentamos sobre isso na aula passada, quando nós falamos das 3 características de um bom tomador de decisões, e nós falamos da questão da competência. Aquela história que ninguém é mestre em todas as áreas. Você sempre vai ter uma área de expertise, até o comitê de TCC, né, e tal, que é o que vocês estão enveredando. Tá? Então, exatamente, ele sempre vai tomar decisão quando estiver na frente de um problema o qual é responsável. E não somente porque ele faz parte do setor. Tá? Então sempre vai ter alguém responsável por tomar decisões num setor, numa empresa, em alguma área do gênero. Tá? Jules, existem? Ou seja, existem 4 categorias de problemas que acabam indicando que cedo ou tarde você vai tomar uma decisão. Quais são? Não, primeiro tópico. Por exemplo, você no ano passado, vamos supor que Denis é dono de um hotel, né, em Beberibe. Então, até o ano passado, né, no carnaval, né, mas claro, Denis não é um homem de carnaval, Denis é um homem sério, né, vai estudar o carnaval todo, né, não vai sair com os amigos, claro, mas com responsabilidade, né, mas aí Denis tem um hotel lá em Beberibe. E aí até o ano passado, no carnaval, 100% de lotação, 100% de reservas de hóspedes, hotel lotado. Aí até agora, faltando 3, 4 dias para o carnaval, Denis só está com 60% de ocupação. Alguma coisa aconteceu. Pode ser, claro, fatores externos, às vezes são coisas que você não controla, por exemplo, a economia, né, a questão dos ajustes, impostos, essas coisas, pode ter diminuído, mas também pode ter sido um valor que ele acabou aumentando de forma abusiva, pode ser que no ano passado a qualidade do serviço que ele ofereceu não foi das melhores, né, que a equipe dele, o staff dele, acabou não ofertando, né, um serviço de qualidade, e aí os hóspedes ficaram chateados e decidiram não voltar neste ano. Ou seja, como é algo que está acontecendo diferente do que ele esperava, do que tinha acontecido no passado, que sempre era lucro, era a melhor data do ano para ele e tal, provavelmente depois de mais algum tempo ele vai ter que tomar uma decisão. Agora até já é tarde, né? Porque faltando 3 dias para o carnaval, mas se ele, por exemplo, tivesse essa estimativa, no final de janeiro, ele podia chegar e para garantir 100% de ocupação, ele entrava em contato com o Barato Coletivo, né, com a Coma S, sites, né, de venda coletiva, e daí ele fazia uma promoção para preencher os quartos restantes. É uma forma. Muitas vezes essas empresas que vocês vêm anunciando, né, nesses sites, né, a Coma Barato Coletivo, Peixe Urbano, essas coisas são, na verdade, o quê? Eles tinham um projeto, uma projeção, desculpa, eles tinham uma projeção. Só que aí, por algum motivo, aquela projeção não está batendo, está longe, ou está acontecendo alguma dificuldade. Aí, para eles minimizarem o impacto, o que é que eles fazem? Eles, né, lançam essas promoções. Por exemplo, quando tem voo, pacote de viagem, pode observar, os intervalos de data são curtos. Tipo, é uma coisa daqui a 15 dias, daqui a 1 mês, 2 meses no máximo. Porque para a agência de turismo, Douglas, 2 meses é como se fosse amanhã para uma viagem. E aí o que acontece? Aí eles pegam, tem um pacote para Gramado, que vai sair agora, vamos supor, em março. E até agora a gente tem só 70% dos pacotes vendidos. Então tem que vender os 30 restantes. Querendo ou não, porque no caso, por exemplo, de uma operadora como CVC, eles alocam reserva, então tudo isso custa.
né? E interessante para eles é que tenha 100%. Então, por mais que eu não consiga a meta, né, que eu queria que fosse com 100% de venda no valor normal, mas eu consigo pelo menos me aproximar, ou seja, o prejuízo, o gap, vocês vão ouvir muito esse termo, gap, né, que é a lacuna entre o que você esperava e o que realmente aconteceu, vai ser pequena. E não 70% e 30% de lacuna, porque você não fez nada. Okay? Então, é um caso onde acontece tomada de decisão. Tá? Juliane, continue. Aí já é exatamente não baseado no passado, mas é predição. Por exemplo, você acredita que no Dia das Crianças, agora desse ano, né, você vai vender em agosto, né, vai ter um aumento em agosto de 10%, setembro de 20% e início de outubro de 30%. Aí você começa agosto e percebe que só está 5%. Aí você tenta fazer alguma coisa, já é tomar decisão. Aí setembro só está 7%, aí você vai tentando se adequar às predições. Tá? Enquanto aqui olha o passado, aqui já é o futuro. O que mais? Então, mudou uma regra de impostos, um novo imposto foi adicionado, mudou alguma regra do processo, fusão de empresas, qualquer coisa, qualquer evento, né, que dispara um conflito. Quer seja conflito entre pessoas, conflito entre processos, ou até conflito entre recursos. Você poderia ter um computador, vamos supor, aqui o João, o computador dele, né, vamos supor que é um computador de ponta, i7, né, 32 GB de memória RAM, HD de 2 TB, placa de vídeo GeForce GTX Titan, entendeu? Ou seja, computador top. Né? Notebook praticamente, não é nem um notebook, é um Ferrari Book, né, negócio... Pois é. Aí o que acontece? Aí ele chega, né, e aí o notebook é da empresa, vamos supor, né, como eu disse, que essa configuração toda, o notebook da empresa. E aí tinha um design gráfico que usava esse notebook para fazer modelos 3D, aquelas maquetes 3D e tal, usando Blender, 3D Studio Max, etc. Aí eis que acontece uma fusão. Né? Ou então uma empresa adquire outra, ou então você contrata um novo, né, design, porque a demanda está muito grande e você precisa de um novo profissional. Só que inicialmente você tinha pensado que, como o João trabalhava com esse notebook só 4 horas por dia, que o outro pudesse trabalhar as outras 4 horas. Só que aí, por algum motivo, os horários deles acabaram conflitando, então você vai ter que tomar uma decisão. Tá? Ou ainda, você tem uma equipe de desenvolvimento que está fazendo um projeto de software para um cliente. E aí acontece de a equipe de desenvolvimento apresentar o que eles fizeram até agora para o cliente, e o cliente chegar e dizer aquela famosa frase: não era isso que eu estava querendo. Aí começa o conflito, porque aí pode o desenvolvedor chegar: mas aqui o sistema está com usabilidade, eu vi lá com o Titio Marum a questão de que o ciclo do software está direitinho, está aqui na prototipação, e o cliente na verdade não concorda. Então em algum momento você vai ter que intervir como tomador de decisão. Quer seja para botar a sua equipe no lugar ou para explicar para o cliente de uma forma, né, mais clara por que a equipe de desenvolvimento está pensando no melhor para eles, ou até os dois no caso. Né? Tá? Último. Nunca uma empresa fica estagnada, porque se ficar, ela está declarando sua morte. Então, toda empresa, ainda que seja no topo, é aquela história. Não é difícil chegar ao topo, o difícil é eu me manter. Tá, então hoje, por exemplo, você tem, né, por exemplo, um exemplo besta, né, a Envia. Envia, né, uma grande empresa de desenvolvimento, mas hoje aqui no Ceará ela já concorre com empresas até de porte nacional, como a Stefanini, né, para prestação de serviço, por exemplo. Então ela está toda hora se atualizando, pegando, né, novos funcionários, trazendo novas tecnologias, desenvolvendo novas soluções. Um dia desse, sei lá, uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, na Envia BI ainda era um conceito distante. Hoje a Envia já tem soluções de BI. Por quê? Porque teve que se adaptar às necessidades. Né? Sistemas de apoio à decisão não são sistemas que estão presentes somente em grandes empresas. Hoje, qualquer empresa de média, até pequeno porte, pode ter acesso a um sistema analítico. E aí as empresas se adaptam, porque os concorrentes estão se adaptando. Tá? E é muito bacana, tem algumas empresas aqui no estado, né, caso da Envia, da Soft, né, você tem também, como é, da Nox, no caso de web, tem umas empresas aqui de médio e grande porte que concorrem muitas vezes de igual para igual para empresas como a TOTS, que é nacional, que é um grande grupo, né, que foi a fusão da Microsiga, MR Sistemas, e a terceira empresa, eu sempre esqueço, que era uma empresa pequena lá do Sul. Né, então, ou seja, concorrem muitas vezes de igual para igual.
Exatamente, por quê? Porque para não deixar, não ficar para trás. Se você ficar para trás, meu amigo, é morte na certa para a empresa, tá? Então, esses 4 fatores, vamos dizer assim, lhe cutucar para que você possa tomar decisão, para que em algum momento você vai ter que tomar decisão, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, né, identificando o problema, né? Como você identifica o problema a partir de sintomas? Douglas, existem? Existem algumas perguntas que permitem identificar a situação como um problema. Primeira pergunta. Qual o tamanho da diferença entre o estado atual do objeto de análise e daquilo que se imagina real? Se existir uma distância entre alguma coisa que você esperava e o que você está obtendo, então provavelmente você tem um problema. Douglas, por exemplo, esperava tirar na minha disciplina 10, está tirando 4. Coisa ruim, Douglas, estuda, cara, tirando 4. 6 pontos de diferença. Ele esperava 8, 9, 10 seria melhor, mas se ele tirasse 8 ou 9, estava satisfeito. Então tem algum problema, claro. Se você espera tirar um 9 e 10, e daí você tira 4, tem algum problema, tá? Continue, Douglas. Como essa diferença... E não somente organizacionais, do dia a dia mesmo, pessoais. Voltando ao caso de Douglas, né, se Douglas, então, ele não se preocupar com essa diferença de 6 pontos da nota, ele não passará. E se ele não passar, ele não vai atingir o objetivo dele, que é se formar como profissional, né, de sistema de informação. Tá? Mônica, terceiro, essas... Ou seja, a partir daqui, como você identifica se é um problema, se não realmente é um problema. A partir daí você vê, né, qual a dificuldade de entender esse problema, né, e de resolver, de solucionar. E essa solução é definitiva ou temporária? Por exemplo, voltando ao caso da nota, então o Douglas percebe que é um problema. E aí ele percebe que a fonte, a gente vai ver como descobrir as várias táticas hoje, ele descobre que a fonte é exatamente porque ele não está dedicando tempo suficiente. Então ele pega, não, agora eu vou reservar, né, sábado, de 6 da tarde às 10 da noite, tá bom para você, Douglas, esse horário? 6 da tarde, 10 para a noite, você não faz nada, né? Esse horário, nada. E aí, né, ele decide o quê? Estudar. Aí ele chega, mas essa solução, ela é temporária, porque na verdade, depois, assim, é definitiva para resolver o problema, né? Mas tem um tempo delimitado. Depois que acabar o semestre, ele chega, pronto, ela quer saber daquele doidão, daquele cabeçudo lá do Elas, agora eu estou livre da disciplina dele e pronto. E aí resolveu o problema. Tá bom? Termine. Tem que ser agora. Tem um tempinho ainda para dar uma última respirada, para aproveitar a última noitada de sábado antes de começar a estudar. É você que vai definir, tá? Então, é exatamente isso, né? Como assim que você identifica um problema, tá? E o que dizer sobre a segurança profissional durante a tomada de decisões? Então, o penúltimo, deixa eu ver se é o penúltimo, é isso mesmo, o penúltimo tópico, o penúltimo slide, para a gente encerrar a parte de processo de tomada de decisão e falar do processo. Né? Porque nós já comentamos que tomar decisão não é um dom. Existem várias técnicas, que nós utilizamos para auxiliá-los na tomada de decisão. E nós vamos ver várias delas ainda hoje, tá? Toda e qualquer decisão tomada deve ser clara, segura e confiável. Você tem que ter certeza naquilo que você tomou decisão. Você tem que passar a decisão, né, para as pessoas, né, para a sua equipe, para o seu time, para o seu cliente, de uma forma clara, de uma forma segura, de uma forma confiável. Qualquer insegurança, você perde a confiança da sua equipe, do seu cliente. Qualquer, tá? Lá está o Hugo. Né? Profissionais que transmitem segurança sobre decisões perdem confiança e apoio dos demais na aplicação das recomendações. Tá? Então, se você não passar a segurança dessa decisão, não tiver realmente uma certeza de dizer e provar realmente de forma, né, através da fala, através da postura, através de chegar, não, ó, nós vamos fazer isso, é um momento difícil para a empresa, mas nós vamos conseguir. Se não fizer isso, realmente você está fadado a equipe, vamos dizer assim, abortar, vamos dizer assim, né? Lhe trair até, dependendo do caso, né? Você pensa numa solução, o cara acaba não gostando, mas não acredita em você e faz ao contrário, e você é quem vai, né, sofrer as consequências, tá bom? Continuando isso, tá bom? Então você tem 4, né, fatores em relação ao processo de tomada de decisão, né, o controle. Você tem a certeza,
que é exatamente a questão de quão certa é aquela decisão, o risco, que é a taxa de possível insucesso, aí nós até comentamos, acho que na aula passada, falamos sobre a questão de risco, que sempre risco existe, tá? Incerteza, tá? Que é diferente de risco. Risco é algo que você pode prever, incerteza é algo que você não pode prever. Por exemplo, que nem aconteceu ontem, né? O dólar chegou a 2,80. Né? E alguns analistas acham que ele vai passar dos R$3. Há uns 2, 3 meses atrás você não esperava que fosse assim, sabia que podia até aumentar, mas não tinha certeza que ia chegar no valor tão alto. Então, se você, por exemplo, depende de importação, você está sofrendo muito, porque você não sabe se o dólar amanhã vai estar mais alto ou mais baixo. Agora, se você exporta, também essa incerteza pode te deixar alegre durante algum tempo, né? Porque quem exporta, o dólar alto é ótimo, né? Porque você vende e recebe mais reais pelo mesmo valor em dólar, né? Então, para quem exporta, a variação do dólar que está acontecendo agora é maravilhosa. Mas até quando isso vai acontecer? Pode mesmo tu fazer um contrato e aí tu diz, o pagamento eu vou receber dia 1º de março. E aí, em uma semana, o dólar cai assustadoramente para R$2,20. Um sonho, né? O Doug já fez assim, não vai acontecer, né? Mas pode acontecer, né? E aí, exatamente essa é a diferença de certeza e de risco. Risco você controla, você sabe, né, quais são as possíveis causas que podem acontecer e já determina as possíveis respostas, né? Quem já fez gerente de projeto deve lembrar do gerenciamento de risco, né? Você realmente diz qual o risco, diz qual a consequência, classifica, né, se ele é grave, não é grave, impacto e tal projeto, aí diz o que é que dispara, né, esse risco e qual é a resposta. Ou seja, como é que você vai responder a essa atividade? Você já consegue assim. Incerteza não, você não consegue. Certeza pode, como eu te falei, do nada, no dia seguinte acontecer, né? O fornecedor teu, pronto, tem um exemplo que está acontecendo exatamente de certeza agora, né? Várias empresas da área de petroquímica dependem da Petrobras, né? Porque recebe o petróleo como matéria-prima e daí desenvolve policarbonato, esses produtos de plástico, essas coisas, né? Então depende do petróleo que a Petrobras extrai. Só que ninguém sabia que ia acontecer um peso tão grande na empresa com essa operação do Lava Jato. Então já tem empresas que estão tentando, né, renovar contratos, né, porque já estavam certos, né, de vencer, né, para receber a matéria-prima para desenvolver os produtos dela. Só que a Petrobras, essa mudança de direção, de diretor, de presidente, não está sentando para fechar os contratos. E aí tem uma empresa, até eu vi exatamente no rádio ontem, eu ouvi uma empresa, acho que era da Bahia, lá de Salvador, e que ela utiliza um material que é derivado do petróleo, chamado nafta, parece nafta, e para gerar uns plásticos, alguma coisa assim do gênero. E aí ela só tem a Petrobras como fornecedora. Né, eu não sei realmente para que é usado esse nafta. Né? E aí assim, o que acontece? Aí a Petrobras, o contrato deles vence em março agora. E a Petrobras ainda não sentou para renovar o contrato, para que a empresa, né, pudesse contratar a Petrobras de novo como fornecedora. Já imaginou? Se a Petrobras não renova o contrato, a empresa vai ficar parada, porque só tinha ela, ninguém mais fornece petróleo a nível nacional. Tá? Então é uma incerteza, você não esperava isso. E aí, querendo ou não, você tem que tomar decisão, né, tentar diminuir o máximo dessa incerteza. E turbulência, né? Turbulência é quando é um estado crítico da incerteza. É quando acontece um negócio assim muito depressa, é uma coisa ruim e muito depressa. A Petrobras, esse problema que está tendo aí da corrupção e tal, ela é incerteza por quê? Porque, querendo ou não, o negócio foi se desenhando ao longo dos meses, né? Setembro já tinha alguma coisa, outubro, novembro, dezembro, janeiro, e agora depois do carnaval vai estourar realmente definitivo, né? Mas turbulência é assim. Ontem um banco estava funcionando, aí hoje o banco está de portas fechadas, você não esperava, pediu falência, o cara viajou, sumiu. Pronto, tem um caso aqui, né, assim, de outra área, totalmente diferente, mas que foi uma turbulência para os coitados dos clientes, né? Era uma empresa de formatura, tinha uma empresa de formatura que até tinha um nome aqui na cidade, não lembro qual era, e aí ela no final de um ano, acho que foi uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, ela tinha, né, recebido os contratos para fazer as festas, né, de enfermagem, medicina, administração, direito, daqui da Facete também, da Unifor, de vários cantos. Era uma empresa grande, conhecida no estado. E aí, simplesmente do nada, da noite para o dia, o sócio
e a sócia lá, que eram 2, desapareceram. Desapareceram, entendeu? Sumiram, entendeu? E todo o dinheiro, todas as festas, tudo não aconteceu, tá? Parece que depois a pessoa foi presa em Natal, parece, aqui no Rio Grande do Norte, mas não sei dizer em que pé ficou, se foi julgado, se não foi, essas coisas. Mas aconteceu, foi uma turbulência, eu não esperava. Foi uma coisa assim, ó, um estralo de dedo. Num dia os alunos achavam que os graduandos achavam que ia ter a festa deles. No outro, eles acordam descobrindo que não ia ter festa. E o pior, né, gastando R$1.000, R$2.000, R$3.000, né, dependendo do curso, né, às vezes, os cursos de Direito, Medicina, as festas são pomposas, né. Então, o aluno desembolsa R$3.000, R$4.000, né, só para ter aquela festa. Já imaginou do nada tu saber, Hugo, tu perdeu R$4.000 da noite pro dia, ó. Ah, foi mal, cara, desculpa, você é um cara realmente, foi mal, migalha, né, verdade, tá bom? Então, vamos agora começar o principal assunto do módulo, tá? Então, hoje a gente começa a falar de processo, na próxima aula a gente encerra essa questão. Vamos falar como tomar decisão. Vocês viram ao longo das aulas passadas o quê? O que é decisão? Primeiro, viram o impacto, né, das pressões das empresas. Aí descobriram por que a empresa toma decisão. Aí depois viram o que é que um bom tomador de decisão tem que ter e quais são as características da decisão. E agora vocês vão aprender como você toma decisões. E aí, exatamente, nós já comentamos sobre essa questão aqui. Mônica, por favor, pode começar, primeiro tópico. Tomar decisão não é um processo, não é um dom, né? A gente já comentou isso aqui, lembra? A gente disse que o processo de tomar decisão é algo centrado, racional, bem documentado e com estágios bem definidos. Então, são 5 etapas, basicamente. Claro que alguns autores podem colocar uma etapa a mais ou a menos, mas basicamente você consegue, né, visualizar o processo em 5 etapas, tá? E é um ciclo, porque no final das contas eu vou verificar a solução e se a solução não tiver dado certo, eu vou ter que pensar numa nova solução, tá bom? Então, Hugo, subtópicos, através da codificação e da qualificação das prováveis soluções para o problema. Ou seja, você cria um ranking, Douglas. Você pega e ranqueia. Eu tenho 3 soluções. Qual será a primeira que eu vou usar? Essa. Se não der certo, a segunda. E se não der certo, a terceira. Você faz um ranking mesmo, uma classificação, tá? De acordo com vários fatores. Custo da solução, tempo necessário, se é reversível ou não, a gente vai ver tudo isso aqui, tá? Continue, por favor, ajuda. Sim, claro. Ajuda a calcular os riscos e incertezas das soluções, evitando que decisões sejam tomadas em ambiente. Ou seja, ambiente que você, né, seja pegue de surpresa por alguma coisa que você não esperava, tá? E aí aqui está quais são as etapas. Primeira etapa, examinar a situação. Você primeiro olha, né, exatamente de frente ao problema, como é que está a situação agora. Depois disso, você vai exatamente criar as opções de solução. Você vai dizer quais são as possíveis soluções. E aqui a metodologia mais comum chama-se brainstorm, tá? Que realmente é a que a gente vai treinar aqui hoje, né? E aí você vai exatamente elencar, que a gente chama, né, de destacar todas as possíveis soluções, ainda, Denis, que elas pareçam absurdas naquele momento. Vocês vão ver, a gente já vai falar de brainstorm, que quando você está montando as soluções, você não se preocupa se a solução naquele momento é viável ou não. Você apenas vai soltando, vai tendo ideias e vai anotando. Depois que você cria as opções, é que você vai então, né, avaliar essas opções e escolher aquelas que melhor lhe atendem. Tá? É muito importante isso, muito importante mesmo, porque às vezes as pessoas, principalmente quem não tem costume com brainstorm, né, com esses processos de tomar de decisão, elas têm medo de falar uma ideia que possa parecer absurda. A pessoa tem medo, chega, mas a pessoa pensa, poxa, mas vai gastar muito dinheiro, vai ser uma solução e tal, não vou falar não, vou ficar na minha. Só que a questão é que o conhecimento, quando você está num grupo de seres humanos, né, num grupo de profissionais, que você está trocando ideias, às vezes uma ideia absurda de acaba puxando uma ideia fantástica, factível, de implementação de outra pessoa. Então a ideia, exatamente por trás dessa etapa aqui, para daí chegar nessa é o quê? Cara, vem tudo que é ideia. Pode o cara chegar e dizer, vamos comprar um terreno na Lua. Não tem problema algum o cara falar isso.
Por quê? Porque pode muito bem, a partir dessa fala, aí Denis chega e diz, rapaz, tudo bem, Lua não, que é um absurdo, mas por que não fazer um negócio parecido, comprando aqui no Eusébio? Tá entendendo? Ou seja, o ser humano, não, é porque parece algo assim, né? O Hugo tá rindo assim, Erson, mas é desse jeito, né? Parece absurdo, mas a mente humana, cara, é invocada demais. A mente humana, a associação que o ser humano tem aqui dentro é algo absurdo. Vocês devem ter visto uma ponta disso em inteligência artificial, né? Às vezes, por exemplo, se eu pegar um pincel desse, aqui, mostrar aqui para vocês, cada um vai estar lembrando de um fato, alguma coisa que talvez não tenha nada a ver com o pincel. Então eu posso muito bem mostrar aqui o negócio, ele já está dando uma risadinha ali, ele ainda está lembrando de alguma coisa, né? Algum fato aí que realmente foi cômico para ele, só olhando para o pincel, né? Como é, Denis? Jogou em quem? Você? Foi no outro aluno, né? Que bom, né? Mas se você quiser, eu jogo também em você. Então, assim, mas é interessante, é isso. Ele lembrou de um fato. Quanto tempo atrás isso aí? Você lembra? 1 ano? 3 anos, ele lembrou de um fato há 3 anos atrás. Mas que por algum motivo marcou ele. Então, quando você está levantando ideias, às vezes a ideia pode estar lá no fundo do baú. E aí, só um estímulo como esse já faz você trazer aquela ideia à tona. Trazer aquela experiência e daí tomar aquela decisão, tá? Você está, né, às vezes está no trânsito, engarrafamento, e do nada uma luz vermelha, você lembra, quando você era criança, um negócio, ou então você está lá, né, assistindo um filme, aí do nada uma cena faz você remeter a alguma coisa. Então, a mente humana é muito invocada, tá? A forma com que os neurônios se ligam, né, para daí ter essa ligação das informações é absurda, tá? Até hoje isso não é, né, nem 50% compreendido, tá? E aí, exatamente por causa disso que, nesse momento, ele não se preocupa com a factibilidade da solução, se essa solução realmente é possível de implementar, se ela é concreta, se ela é factível. Ele não se preocupa com isso. Nós passamos a nos preocupar, Hugo, nessa terceira etapa aqui, ó. Depois que eu terminar de elencar todas, aí eu vou cortar as absurdas e vou classificar aquelas que eu posso realmente exercer. Mas até a avaliação também, você estabelece critérios, não é só chegar, isso aqui é absurdo, isso aqui pode. Não, você vai de acordo com o problema, definir quais são os critérios de classificação. E aí você vai classificar cada uma das soluções, tá bom? Depois que você avalia e escolhe a melhor, tá? Você então vai, né, executar, ou seja, implementar, né, fazer, que em inglês seria perform, né? Você perform a decision, ou seja, você realizar uma decisão, você executar uma decisão, tudo de acordo com o que você levantou até aqui. Executou, acabou? Não. E o problema maior do profissional de TI é esse, porque isso aqui é idêntico, querendo ou não, não é idêntico, mas vou dizer, lembra muito o ciclo de desenvolvimento de software. Aí o desenvolvedor acha que a implementação é a etapa mais importante. E pronto, terminei de implementar, entrega o programa para o cliente, chega assim, está aqui, João, teu programa, e pronto, acabou, você não tem mais nenhuma responsabilidade. Negativo. Um bom profissional de verdade, a execução sempre tem que ter, e a implementação do programa, sempre tem que ter o quê? Um monitoramento, para saber se o problema foi resolvido. Então, eu fiz um software para o João. O João pediu, eu só quero um software de controle de estoque. Então, eu fiz um software, desenvolvi o programa. Aí eu chego para o João, está aqui, João, software. Aí eu vou embora, viro as costas para o cara. Não. Você tem que saber se o software realmente atendeu aquilo que você levantou lá nos requisitos. Se os problemas que você tinha elencados, os problemas que você tinha descrito, se eles foram realmente solucionados. Porque se não for, você começa tudo de novo. É um ciclo, em 5 etapas. Analisa o problema, verifica as possíveis soluções, avalio essas soluções, escolha a que eu vou implementar, executo e monitoro, valido se realmente a solução que eu propus foi a solução adotada. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Nenhuma? Então vamos entender cada um desses estágios de forma mais detalhada, tá bom? Então, primeira etapa, examinar a situação, ou como o pessoal de TI gosta de chamar, levantamento de requisitos, tá? É praticamente a mesma coisa. Mônica, primeiro subtópico, análise.
Formal vai garantir a imparcialidade. Quando eu digo modelo formal, é você escolher algum modelo de processo, de controle de processo, de projeto, para você descrever corretamente a situação. No nosso caso, como geralmente envolve software ou infraestrutura, você pode se utilizar, por exemplo, de casos de uso, de questionários, de entrevistas, fluxogramas, são formas de você verificar e documentar como o negócio está agora, tá? Douglas, segundo subtópico, pode-se? Pode-se dividir o processo de exame da situação em 3 etapas. Primeiro. Definir o problema a ser resolvido. Segundo. Identificar o objetivo da decisão a ser tomada. Terceiro. Diagnosticar as causas que geram o problema. Causas são conhecidas como sintomas. Vocês devem ter visto isso, quem já estudou IT ou gerente de processo, organização de sistemas e metas, essas cadeiras. Você vê causa como sintoma, né? Sintoma, o site está fora do ar. Problema, né? Ou seja, descobrir, né, diagnosticar as causas, na verdade. A causa é o problema, desculpa, eu confundi. Você vê o sintoma e a causa seria o problema. Então, o sintoma, o site está fora do ar. Causa, o servidor parou, o processador esquentou e queimou, a memória queimou, HD pifou, alguma coisa do gênero. Tá? Então é exatamente isso que você tem que fazer na análise. Definir o problema, ou seja, qual o problema? Identificar os objetivos da decisão, ou seja, o que é que eu tenho que resolver? Uma vez que eu implementar essa solução, Denis, o que é que eu tenho que conseguir com essa solução? Num projeto, como a grande maioria que, se não todos, já fez a cadeira de gerência de projeto, é exatamente o que lá no charter do projeto, você tem exatamente os objetivos. Aí você diz, o projeto ele tem que melhorar o atendimento, vamos supor, vou implementar um sistema de call center. A minha empresa não tem, vou implementar um call center. Então, o projeto diz lá, né, o objetivo do projeto, implementar um sistema de call center que aumente os atendimentos em tantos por cento. Pronto, é isso aqui que você vai elencar, um objetivo. Tá, exatamente isso que você vai fazer. E, claro, as causas que estão gerando problema. É falta de funcionário? É falta de máquina? É os horários que não estão legais? É o valor que eu estou pagando que é baixo? É a infraestrutura do local que não é adequada? Tá? Então, você vai elencar quais são as raízes, né, desse problema. Tá? E a gente já comentou, acho que ficou claro, né, eu acabei já antecipando, a diferença entre problema e sintoma. Problema, realmente, é o que está acontecendo. O sintoma é o que você vê. Então, mais uma vez, né? Site fora do ar é um sintoma. Aí você vai saber qual é o problema, qual é a causa desse sintoma, qual é a origem, por que ele está acontecendo. O porquê que ele está acontecendo é o problema. Existe até uma estratégia, já dá uma voz, existe até uma estratégia que a gente vai ver aqui, chamada de 5 porquês. Praticamente tudo na vida de problema você consegue descobrir qual é o problema com 5 porquês. Tá? Então isso você pode usar algo até na sua vida pessoal. Né? Você começa assim, por exemplo, sintoma. Né, por exemplo, sintoma, Hugo está solteiro. Aí por quê? Né, é um problema, claro. Mas o homem só é feliz com a mulher do lado, rapaz. E com uma. Com uma, né? 2 não. Né? Ou 3 não, né? Ou 10, como tem gente que fica numa festa, né? Mas enfim. Então, como eu estava comentando, então, o sintoma do Hugo está, né, triste. Bom, Hugo está triste. Por quê? Porque ele está sozinho. Por quê? Porque ele é cara de computação não sabe conversar com as meninas. Por quê? Porque ele vive jogando. Aí você vai fazendo até o quinto porquê. Geralmente no quinto porquê você chega na causa raiz. Tá? E aí realmente a partir daí você identifica qual é o problema em questão. Tá bom? Pode fazer o teste depois. Se tiver um problema, você faz 5 porquês. A gente vai ver isso aqui na próxima aula. Mas já antecipando que é um método super simples. Professor, por que é 5? Por que não é 4, ou 7, ou 10? Foi empírico. O cara foi testando e descobriu que com 5 quase sempre chega na raiz do problema. Aí ficou 5. Tá? Mas foi isso, não teve nenhum estudo matemático, uma fórmula, nada disso. Foi porque o cara foi testando e chegou à conclusão que 5 era ideal. Assim como foi o caso do byte. Por que bytes são 8 bits? A IBM foi testando e chegou a 8 achou legal, deu certo um bocado de coisa e ficou 8. Tá? A mesma coisa. João, você ia falar alguma coisa? A questão do tangível e intangível, né, da solução para o problema, a gente vai ver na parte da escolha, tá? Mas tem a ver sim, com certeza, tá bom? E aí, né, o problema quando você tem várias partes, né, de exatamente o nosso primeiro estudo de caso, que não é aquele documento, que é, né, exatamente aqui mesmo, só no slide. Então, Denis, por favor, lê para nós um problema.
Esse é o problema. Nós avaliamos, descobrimos que alguns pedidos não estão entrando, né, no sistema, não estão sendo cadastrados. Ou seja, as vendas estão acontecendo, mas não estão sendo, né, descritas, armazenados. Pronto, esse é o problema. Aí, você vai chamar duas áreas que estão envolvidas. Primeiro é a área de gestão do pedido, ou seja, a área do pessoal do pedido, para saber por que eles não estão cadastrando o pedido no sistema. E vão chamar o pessoal da TI para saber por que o sistema não está recebendo a fatura, o pedido. Então, por favor, Douglas, o que foi que a área de gestão disse? Primeiro subtópico aqui, a área... A área de gestão de pedidos acusa o departamento de tecnologia por não fazer o pedido para pegar com segurança pela equipe da companhia. Ou seja, eu sou vendedor, não estou faturando, o que é que eu digo? A culpa é da TI. A culpa é da TI. Eu estou aqui, eu tento cadastrar, cadastro, mas aí dá uns erros, dá umas telas de não sei o quê. Eu estou cadastrando. Eu estou cadastrando. Né? Só passa a bola. Mas aí também, né, a gente não fica atrás, né? Mônica. Ou seja, a TI já diz o seguinte: não, eu não. O sistema está beleza. O problema é que os vendedores, eles fazem os pedidos e aí estão com preguiça, não querem colocar lá no sistema, querem colocar depois. Aí esquecem de colocar um pedido ou outro. A culpa não é minha, não. A culpa é da gestão. E aí? Como é que eu faço para resolver um problema desse? Né? Demite os dois logo. Demite a empresa toda, né? O Hugo é um cara abusado, né? Um cara que chega e diz assim: não, o negócio é o seguinte, se der problema eu demito logo, dou logo um chute em todo mundo e pronto, acabou-se. Vamos simular a situação para ver como Né? Mas a gente falou a questão do valor dessa pessoa, né? Então é o seguinte, ó. Oi, pode falar, João. Vamos simular o processo para ver o que está acontecendo. Sim, com certeza, um acompanhamento. Na verdade é o seguinte, cada um, claro que vai, como diria aquela expressão popular, vai tirar o seu da reta. Né? Então vai passar a bola ou a batata quente para outro setor. É a coisa mais comum. Até dentro da área de TI a gente faz isso. A gente, que eu digo assim, né? Infelizmente, alguns profissionais, né? Por exemplo, o cara tem uma aplicação, aí tem um banco de dados e tem uma rede de computadores. Aí a aplicação começa a ficar lenta. Qual a primeira coisa que uma das primeiras duas coisas que o desenvolvedor diz logo? É o banco. Ou então é a rede. Não é a aplicação, não. Ele sempre tira do dele. Ele sempre, não, a aplicação está perfeita. É o banco de dados lá. Tem que melhorar o servidor, tem que aumentar a quantidade de memória. Mas meu programa não é programa não. O desenvolvedor, infelizmente, faz muito isso. Tá? Muito, muito mesmo. Ao invés de realmente tentar diagnosticar. E é uma coisa importante que a gente vai comentar aqui. Vocês não devem ir atrás de culpados. Não no momento realmente da solução do problema. Não vale a pena. Porque você ir atrás de culpados só vai deixar o ambiente mais desgastado. Você vai perder tempo. E as pessoas que talvez iriam te ajudar a resolver o problema vão ficar chateadas e vão acabar boicotando a tua solução. Não vale a pena. Não vale. Tem um problema, resolve. Às vezes acontece, né, nas empresas, né, as pessoas, né, o treinamento, quando eu dou treinamento, as pessoas chegam para mim: Ellison, a outra empresa que eu trabalho, o cara fica fazendo isso e tal, aparece um problema, o cara fica logo jogando nas minhas costas, dizendo a culpa. Eu digo: cara, tenta mostrar para ele. Pois é, não adianta, tipo assim, vamos supor que o João e o Douglas trabalham na minha área de TI, né, suporte do lado dos servidores. E aí, por algum motivo, o servidor falha. Eu não vou ficar perdendo tempo e dizer: cara, por que tu não fez isso? Por que tu não pensou? Não adianta, não está parado. Está lá o servidor parado. O que é que eu vou ganhar discutindo com a pessoa naquele momento? Depois não. Depois tudo bem, resolveu. Sento com mais calma, que o problema já vai estar resolvido. Você já vai estar mais de sangue frio. Avalia a situação para saber se realmente foi como é que se diz, meu Deus? Se foi... Meu Deus. Incompetência não, mas é parecido.
Mas enfim, se for descuido, desleixo da pessoa, né, se foi uma falha realmente pessoal, ou se foi um acidente, uma série de eventos que acabou ocasionando essa situação. Nunca, olha para mim, nunca, porque vocês vão ser gestores, nunca, viu, Douglas? Nunca tomem decisões de sangue quente. Resolva o problema primeiro. Depois, vai lanchar, vai fazer uma coisa que tu gosta, respira, aí você senta com os possíveis culpados e avalia a situação. Não vale a pena. Muitas vezes, você não fazendo isso, de esfriar o sangue, conversar, você acaba ganhando a confiança da tua equipe. Porque o cara chega, o cara já entra pensando aqui, vixe, vou me detonar, eu vacilei, vou ser demitido. E aí, do nada, você mostra uma maturidade impressionante. Você chega e diz, não, ó, tudo bem, você errou, mas a gente conseguiu resolver o problema, o cliente, né, o impacto para o cliente foi mínimo, né, então, os nossos fornecedores não sentiram o problema, então, por essa vez, mas aí vamos ter mais cuidado. E penso por que ocasionou isso, se não tinha alguma coisa a nível de processo que não poderia ter ajudado. Muitas vezes eu estava conversando com um colega meu que trabalha na DataPrev, e ele disse lá que lá o trabalho mesmo de implementação assim não é tão grande, porque tem um escritório no Rio que faz a maior parte dessa parte de desenvolvimento, mas eles perdem muito tempo com processos, documentação. Então, por exemplo, vou fazer uma alteração no sistema, caso de uso, diagrama de classe, atividades. Vou fazer uma alteração, gerenciamento de mudança, vou ver qual é o impacto, avaliar os riscos, avaliar o custo. Coisa que a gente vê aqui em sala e que às vezes a gente chega em algumas empresas de TI e os caras não fazem porque acham que é balela. Mas que realmente quando você documenta, quando você tem uma burocracia, você tem um controle maior e você diminui a possibilidade de acontecer problema. Cuidado, burocracia não é ruim. O que é ruim é burocracia em excesso, que é o que acontece nos órgãos públicos. Burocracia, na verdade, ela é boa. Burocracia, na verdade, é você ter os processos da empresa organizados, documentados e controlados e monitorados de uma forma padrão. Só que o problema é que a burocracia aqui, no caso, né, é excessiva. Você tem muitos cantos para ir para resolver um problema. Mas existem empresas aqui que trabalham de uma forma bem metódica. Bem, realmente, não, tem um analista que faz os diagramas, aí ele passa para o desenvolvedor, tudo isso documentado. Tudo isso usando um sistema, por exemplo, o SharePoint da vida, né, um project, vai fazendo tudo isso, vai passando e tudo documentado. Para todo momento, o gestor do setor chegar a olhar, fulano está aqui, fulano está cá. Ih, rapaz, por que fulano não está fazendo direito? Vai lá monitorar antes que o problema estoure. Mas se porventura estourar mais uma vez, não tomem decisões, né, relativas a culpados no momento do problema. Espera o sangue baixar. Não vai valer a pena, eu garanto para você. Tá, eu já vi, graças a Deus, nunca passei por essa situação. Sempre eu gosto muito de conversar com minhas equipes. Mas eu já vi casos realmente que pessoas se desgastaram, né, exatamente porque no calor da discussão, o cliente lá fora do ar e você sabe que vai ter que pagar multa, né, porque geralmente a empresa grande, quando ela contrata uma prestadora de serviço de TI, existem cláusulas contratuais que estabelecem multa por tempo que está fora do ar. Por exemplo, eu trabalhei já na Secrel, na área de treinamentos e na área e como um consultor informal de banco de dados, né? Porque na verdade eu era de treinamento, né? Eu era coordenador do centro de treinamento lá, mas quando tinha problema de banco de dados, não é porque era no mesmo andar, eu acabava ajudando. Mas eu já vi casos de contratos, por exemplo, com a Verdesmares, com a Diário do Nordeste. Diário do Nordeste, para quem não sabe, o site é hospedado lá na Secrel. E aí eu já vi casos de cláusulas contratuais lá no Diário, que se o site ficar, por exemplo, a cada meia hora fora do ar, uma multa de 5, 10 mil reais que a Secretaria tem que pagar para o Diário do Nordeste. Entendeu? Então tem um tempo aceitável para resolver o problema, mas se passar aquele tempo você começa a pagar. Então, querendo ou não, quando acontece um problema desse, é grave, que você tem que resolver logo para evitar de chegar ao tempo da multa. Mas, como eu estou dizendo, até por questão desse tempo, João, desse intervalo curto de tempo, Denis, que tu tem para propor uma solução, implementar e resolver o problema, não vale a pena ter atrás de culpados. Naquele momento, não. E quando for depois, mais uma vez, lembre-se, é ser humano, você já errou, a pessoa errou também. Então você, na verdade, ao invés de você só chegar e descer o sarrafo, não. Tenta explicar para ela e fazer com que acorde, com que ela chegue, poxa, realmente eu vacilei, mas agora eu tenho, aquela história, eu tenho mais informação, mais competência, mais experiência, eu já não vou fazer o mesmo erro de novo, tá? Seja um orientador, um bom líder,
né? O tomador de decisão não necessariamente é um bom líder, mas todo um bom líder é um bom tomador de decisão. E um bom líder, a principal característica dele é essa: ele consegue trazer a equipe para baixo realmente dos braços dele. Ele consegue ter pessoas que realmente, se você pedir para plantar bananeira, o cara planta bananeira. Vocês sabem disso. Vocês já trabalharam ou já estagiaram, vocês já viram, ou até alguns professores aqui que trabalham. Você olha para alguns e diz assim: pô, com certeza, esse cara, se ele mandasse eu plantar bananeira, eu plantava. Porque eu acredito realmente nele, eu sei que ele está pensando melhor para mim. Vocês sabem disso, você já deve ter passado, ou já deve ter pelo menos visto, ou já ouvido alguém falando esse tipo de coisa, tá bom? Então, quando tem essa situação com 2 ou mais setores, o que o João falou, de ir atrás, realmente de simular o problema, para saber onde é que está o ponto, realmente é o mais conveniente, tá? E aí, depois disso, exatamente para quê? Para você descobrir a causa, para daí você atacar a causa corretamente, tá? Julie, vamos falar agora da segunda etapa, que é exatamente aquela... Sim, diga, João, pode falar. Você levantou o braço? Não? Ah, tudo bem. Não pode ficar, porque eu sei que você estava com a dúvida. Então, Júlia, agora nós vamos falar da segunda etapa. Nós primeiro entendemos como é examinar a situação. Não detalhei muito, porque vocês já viram levantamento de requisitos em outras cadeiras. Então, é aquele mesmo procedimento mesmo. É observar, entrevistar, questionar, ver os processos, como estão funcionando. Então, não tem muita novidade aqui para vocês. Agora, essa segunda é que será a maior novidade da aula de hoje. Então, criar opções de solução. Pode começar, primeiro tópico. Ou seja, descobrir o problema. Então, quando eu chego nessa etapa, eu já sei qual é o problema, bem detalhado, João. Eu já sei qual é a situação, o que é que está causando, etc. Então, agora é o momento de você o quê? Atrás das soluções. Tá? Douglas, segundo subtópico, a principal... A principal ferramenta utilizada na resolução de problemas é a raciocínio. Continue. Efetividade torna a decisão fator decisivo para enumerar possíveis soluções. Vocês já perceberam, né? O pessoal chega e fala assim: a Google contrata profissionais criativos, né? O Facebook contrata, a Microsoft, a Sony, essas empresas grandes vão atrás de profissionais criativos, cria um ambiente que parece um clube. Tem sinuca, tem totó, tem sofás, aqueles puffzão que você se deita, geladeiras com comida, com refrigerante, com suco, né? Cinema, tem um bocado de empresa que tem uns escritórios assim que você chega, ai, meu sonho é trabalhar num escritório desse. Mas é porque esses escritórios, que nós chamamos, vamos dizer assim, escritórios modernos, não são somente para a pessoa sentir à vontade, mas é porque as ideias mais malucas, assim, mais viajantes, você tem quando você está relaxado. Quando você está sob pressão, raramente você consegue tirar uma coisa boa. Então, se eu ficar direto, chegar, Douglas, vai ter que tomar uma decisão, Douglas tem que fazer isso, Douglas não sei o quê, ele não vai conseguir responder corretamente às expectativas da empresa. Agora, se eu chegar, né, no momento, né, uma conversa de final de tarde, né, por exemplo, desço, né, vou com o Douglas aqui para um barzinho, um negócio desse, embora eu não bebo, mas então beber um suco de laranja, uma padaria, pronto, eu vou uma padaria aqui com o Douglas, aí senta lá, a gente conversa um pouco, sei lá, acho que o Douglas gosta de futebol, não sei, mas vamos supor, conversa com ele de futebol, aí depois lá pelas tantas a gente coloca o assunto, e aí eu, né, ouvi algumas ideias que ele tem e tal. Isso é muito importante, muito importante. Tá? Você está relaxado. Então, por exemplo, você vai tomar uma decisão sobre o seu futuro. Você está terminando o curso aqui. Vários aqui estão no 7º, 8º semestre. Vou fazer um mestrado, vou para pós-graduação, vou fazer um doutorado, vou para fora do país. Cara, relaxa, faz o que tu gosta, para daí tu elencar realmente todas as alternativas possíveis. Sob pressão não dá. Eu sei, claro, que isso não é sempre possível, mas tente o máximo, Denis. Tente o máximo, João. Quando for pensar nas soluções, né, que você for fazer, por exemplo, brainstorm, que a gente vai comentar a técnica hoje, o que é que você tem que fazer? Você pega, vai para uma sala de reunião com o pessoal, deixa o pessoal à vontade, pede para todo mundo ligar celular, né, WhatsApp, né, essas coisas, para daí você realmente se desconectar do mundo e daí você pensar, né, em soluções para o problema, focar realmente só naquilo. É igual aqui, não é igual, mas vamos dizer que é a mesma lógica que acontece quando alguém está jogando. Quando alguém está jogando, jogo mesmo, né? Console, Xbox, Wii, Playstation, né? Ou então computador mesmo, você foca naquela história, naquele jogo e esquece ao redor. Pode estar caindo a casa, você está lá jogando.
Mas por quê? Porque você consegue realmente desconectar do mundo e focar naquilo que está passando lá no jogo. É a mesma coisa aqui. A ideia tem que ser a mesma, tá? A ideia tem que exatamente ser essa. As equipes de criação que o pessoal chama são exatamente essas, né, que trabalham com essa parte, né, não só agentes de publicidade, mas também de TI. Tem as equipes de criação que nós chamamos de arquitetos. Para quem não sabe, um arquiteto em TI é exatamente um cara que trabalha muito com esse poder criativo para desenvolver novas soluções, para desenvolver novas tecnologias. Então, a computação em nuvem, na verdade, surgiu exatamente de uma evolução de computação distribuída, né, mas que foi pensada por arquitetos. TI verde, virtualização, foi pensado por arquitetos para resolver problemas. Mas não foi tipo assim, não, cara, tu tem 3 minutos para pensar numa solução rápida, não. Foi um negócio que foi se construindo, né, claro, quando possível, né, com tempo e sempre focando o quê? Criatividade, tá? Mônica, várias Várias técnicas podem ser utilizadas para desenvolver uma série de opções para resolver. Tá? E dessas técnicas, a mais conhecida é o brainstorm. Pelo tempo da aula de hoje, eu vou só apresentar a técnica, e não vai fazer. Até bom porque, né, dois filhos, né, pródigos estão retornando à casa, né, e vão ter uma semana aí para poder botar o assunto em dia, né, a gente vai estar fazendo, mas a primeira coisa que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Então, lá no site, eu vou passar para vocês dois finalzinhos, vocês ficam aqui só para passar o site onde eu estou colocando material, porque eu não tenho ainda acesso ao sistema aqui interno. E aí lá vocês vão ver que tem um PDFzinho, um estudo de caso, sobre uma faculdade, que até FATEPOM, né, acho que foi, né, FATEPOM, uma faculdade que eu inventei. E aí a gente vai ter duas perguntas, que são dois problemas que tem que ser resolvidos. Tá? É um estudozinho de caso que a gente vai simular um brainstorm aqui na sala. Na ocasião até a gente vai fazer um semicírculo, tá? Vai ser igualmente como acontece numa empresa. Tá bom? Diga. Não sei. Pode ser. Né? Pode ser. Não, se for ter uma prova surpresa, agora é só até aqui. Claro. Né? Não, eu já tomei a decisão, apenas ela não pode ser compartilhada, tá? Então, ó, pra cá. Então, o brainstorm que a gente vai fazer na próxima aula, a gente vai ver agora só os fundamentos, mas é uma técnica exatamente que consiste em você sentar com as pessoas, ouvir todas as ideias, escrever aqui todas as ideias, depois que tiver todas as ideias, dependendo de ser possível ou impossível, aí começa a classificar. A gente define os critérios e daí começa a dizer, não, essa é boa, essa é ruim, essa é possível, e aí cria um ranking. Melhor solução, segunda melhor solução, terceira melhor solução, quarta melhor solução. E aí você escolhe a solução desejada para aquele problema. Tá bom? A gente vai treinar isso aqui. Tá? Até vocês terem uma experiênciazinha de brainstorm. Então, mas vamos entender um pouquinho o que seria o brainstorm, ou em português, tempestade de ideias. Hugo, slide inteiro. Só por você ter perguntado a avaliação surpresa. Pode começar. Como é? Foi Júlio também? Hã? Foi um compartilhamento de ideia, né? Pois é, então não tem problema não. Você lê metade, Júlio vai ler a outra metade. Vamos lá. Hugo, primeiro tópico, já. Como é que funciona? Primeiro. Consiste em sessões em grupos de profissionais, com no máximo... Porque senão, mais de 10 você perde controle. Porque é muita gente. Aí você não... E aí o que acontece? E aí, na verdade, porque o brainstorm ele prega a rotatividade. Ele prega o rodízio. Ou seja, uma mesma pessoa contribui com 2, 3, 4 ideias diferentes dentro do tempo. Se eu tiver muitas pessoas, até que aquela pessoa que deu uma solução fale a sua segunda, já vai ter acabado o tempo. Tá? Porque também você não vai ficar 1 hora no brainstorm, porque a mente cansa. Tá? Você fica 15 minutos, 20 minutos no máximo. Tá? Continue, as ideias. As ideias são desenvolvidas dentro do período de tempo. 10 minutos, 15 minutos geralmente é o suficiente. Tá? Julie? O líder, ele na verdade só é um mediador, ele não participa das ideias. É importante frisar isso. Então, o líder num brainstorm, ele não sugere ideias, ele só é um cara para mediar, para, por exemplo, controlar o tempo, para dizer, próximo. E o secretário é o que vai anotar. Na próxima aula, quando a gente for fazer o brainstorm, eu vou exercer os dois papéis, porque eu não tenho ninguém para ficar aqui anotando. Tá? Mas normalmente... Oi?
Daí você anota, não, eu quero que você dê as ideias, não, tá? Chega assim, né, gaiata você, né? Então, mas que eu estava comentando, o tempo vai passando que a gente vai conhecendo, né? Por exemplo, agora eu já sei que o Hugo é um cara top, né? É um cara abusado, é um cara que chega quer resolver o problema e resolve da forma mais direta possível, né? Demite logo todo mundo e contrata novas pessoas, né? E Juliane, já estou vendo que não é aquela aluna boa, então já está aí já fugindo, já está regando, tá? E Douglas é um cara que fica com o pescoço mais para baixo do que para cima. Hã? Não precisa, tá? Ela não é nem o I3 ou I5, tá? Então vamos lá. Então, esse líder é só um mediador. Esse líder é só um cara que realmente controla, para evitar de alguém ficar falando tempo demais, ou a cara vai explicar detalhes da solução. Quando vocês vão ver que no primeiro momento, quando é o brainstorm mesmo, a pessoa só escreve as soluções, ela não detalha. Na hora que a gente vai avaliar, é que cada um vai chegar e vai dizer, não, eu pensei que essa solução ia ser dessa forma, aí que a pessoa dá uma ideia geral. Na hora do brainstorm, a pessoa não para dizer, não, vai ser assim, depois assado e tal, não. A pessoa só resume numa frase, a gente vai fazer isso, pronto, aí anota. Aí depois é que a gente vai querer saber o que é esse isso que você quis dizer, tá? E o secretário, como a gente comentou, é o que anota, tá? O qual não terá nenhum aqui. Foi claro? Continue. Preparação. Tá? A preparação é só a apresentação, a gente já vai ver, é só a apresentação do problema a ser resolvido. Uma visão, nós temos esse problema, a situação é essa, o resultado da etapa anterior. E aí nós precisamos de soluções. Aí a geração é o brainstorm propriamente dito. E no final, né, a avaliação é pegar todas as soluções, cada um explica melhor um pouquinho, e a gente vai cortando aquelas que são absurdas, né, para ficar só aquelas que são factíveis. Tá bom? Posso continuar? Douglas. Primeiro, cada membro deve ser estimulado a mostrar suas ideias. Segundo, Todos os membros são iguais perante o mundo. E aí a terceira, essas três juntas, porque eu estou esperando, para chegar na terceira, que é o comentar as três de uma vez só porque são relacionados. Terceira, Críticas às ideias apresentadas. todos são iguais, então todos vão falar ideia. Se for absurdo, você fica para você achando que é absurda, tá? Se for engraçado, você fica na sua. Tá? Não, é sério, é sério. Eu sei que na hora aqui, tudo bem, sala de aula, a gente pode até rir realmente, né? Mas realmente no trabalho, isso é sério, você levar a sério. Principalmente no exterior. No exterior, ninguém ri, não. Pode depois você chegar e dizer, cara, mas que ideia. Até porque, mais uma vez, como eu disse, às vezes uma ideia que pareça absurda pode acabar estimulando outra pessoa a ter uma ideia totalmente factível, tá? Então, é assim, na hora a gente pode, até porque você se conhece, são colegas já há 2, 3, 4 anos, então, se alguém falar uma coisa cômica, realmente vocês vão rir, é impossível. Mas numa empresa, realmente você tem que deixar isso de lado, porque senão você vai ter problemas, tá? O líder lhe critique, pode até lhe retirar da sala, tá? Então, na verdade, a ideia é, vão soltando as ideias, o que vier na cabeça. Pode ser a coisa mais absurda, você vai dizendo. Depois vai ter um momento de você criticar, depois você tem um momento de rir, que é na avaliação. Na avaliação, aí não, aí o cara diz, eu acho que vai ser isso. Aí, por exemplo, a ideia é absurda porque não é factível. Aí tu diz, cara, mas isso não dá porque tem aquele negócio. Aí o cara, é mesmo, pronto. Mas não na hora, porque senão vai perder tempo. E às vezes uma ideia que está na ponta da língua lá, por exemplo, o Denis ou para a Mônica, está na ponta da língua, ela está tudo para falar, e porque aconteceu uma crítica, ela esqueceu a ideia. Não tem? Às vezes a gente vai falar uma coisa, aí outra pessoa interrompe, e aí você não lembra mais o que você ia falar, pronto, aí perdeu a ideia. Aí não pode. O brainstorm prima por essa questão de você realmente pegar o máximo de ideias possível dentro de um tempo determinado. Tá bom? Continue, Douglas, por favor. Quarto tópico. Especialmente aquelas que podem parecer no momento inicial de impossível, mas que depois, com uma segunda avaliação de tecnologias que estão por vir ou que estão vindo, torna-se possível. Por exemplo, é uma coisa cômica, mas que é uma ideia, né, que realmente está se tornando padrão.
Vocês devem ter visto, né, que o iPhone 6, quando foi lançado, né, acho que até hoje ainda tem esse problema, né, ele quando no bolso, esquentando, ele acaba entortando, ele enverga, fica tortinho. Aí o pessoal começou a frescar dizendo que era o iPhone, estava virando papel, digital e tal. Claro que era um defeito, porque ele era muito fino e pela questão do muito aquecimento, ele acabava realmente esquentando a ponto de deixar a estrutura dele, que é uma liga de metal, né, ao ponto de entortar. Tá? Então, se procurar na internet, você vai ver, entortando não muita coisa, não é assim, mas entortava. Foi o que aconteceu. Foi a memória, foi a LG, foi a Samsung, lançou um celular que ele é entortável mesmo. Tá? Não lembro qual foi das duas, mas que é realmente entortável. Ou seja, na época que aconteceu isso com o iPhone, você podia o quê? Eu ia zoar, né? Esse celular entortando, é uma folha de papel. Mas aí o que foi que aconteceu? Em cima disso, a Samsung, a LG, não lembro qual foi das duas, teve essa ideia. Rapaz, por que realmente não tem um aparelho, né, que realmente seja mais maleável? Né, que seja realmente que o case dele, né, a carcaça dele seja realmente flexível. E aí surgiu o aparelho. Tá? Outro exemplo, você pensava em tela curva há alguns anos atrás? Não pensava. Tela curva? Toda tela é reta. Aí depois não, agora é curva. Né? Então, às vezes tem coisas que na hora você pode achar. Pronto. Outro exemplo fabuloso do Tio Jobs. Né? Esse do Tio Jobs mesmo. Né, que não foi problema com o caso do iPhone 6. O iPad. Na época que lançaram o iPad, eu me lembro demais, tinha foto das pessoas, porque antes já existia o iPhone. Aí tinha foto das pessoas assim, ó. Com o iPad assim, ó. Zoando porque o iPad era grande, aí realmente frente ao iPhone, o iPhone era pequenininho, o iPad era grande, e as pessoas naquele momento não entendiam ainda a finalidade do iPad. E hoje? Tá entendendo? Porque o cara viu algo original. Não tem ideia absurda. Então é por isso, às vezes, uma ideia que você pode estar rindo, vamos dizer assim, hoje, pode ser realmente uma coisa que acaba se tornando realidade amanhã. Tá? Como, por exemplo, outra ideia que na época, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o pessoal zoava, que hoje está se tornando realidade. Né? O skate do De Volta para o Futuro. Se alguém assistiu o filme, De Volta para o Futuro 2 tem um skate sem roda, que fica flutuando. Né? Que eles chamam de hoverboard. Né? Que é um skate que flutua. E aí, no filme, foi uma sensação na época, década de 90, todo mundo queria ter um skate daquele, né? Sem rodinha, tal, flutuando e tal. Mas, no ano passado, conseguiram desenvolver um protótipo do skate que voa. Se você falasse isso na época, o futuro e tal, mas se você, a equipe que desenvolveu, que a pesquisa começou na época lá do filme. Então os caras levaram 15 anos. Na época, com certeza os caras foram zoados. Tá fazendo um negócio desse. Hoje o cara conseguiu já o protótipo. Entendeu? Ou seja, ideias originais são melhores aceitas, porque lembra, a ideia, ela tem que ser algo possível. Quando é que você vai saber que é possível? Na avaliação. Então a pessoa, como eu disse, vamos criar um skate voador. É ideia, pronto. Depois que termina a geração, aí vai para a avaliação. Poxa, beleza, o skate voador não existe ainda, não tem tecnologia, mas será que ele não consegue desenvolver essa tecnologia? Pode ser uma solução para o teu problema. Será que ele não consegue desenvolver? Será que não tem algum componente, alguma pesquisa nova que traga uma luz para dar um norte para começar a fazer aquilo? Pode ser que surja. Dois exemplos disso também, né, que já são realidade, é o Oculus Rift, né, que é aquele capacete, né, que você tem realidade virtual, né, que você assiste, e o Mio. Não sei se alguém já viu, eu até eu investi no projeto. É uma pulseira que você coloca aqui no braço e ele consegue pegar os movimentos dos dedos. Tá? Então ele consegue saber se eu estou assim, consegue pegar tudo da mão com a pulseira aqui, altamente leve via Bluetooth. Então o que acontece? Hoje, por exemplo, você tem o Kinect, mas o Kinect não pega os dedos. O Kinect, no máximo, o 2, que é o do Xbox One, ele pega só o polegar e a mão, como esse movimento aqui, ó. Ele não pega assim ou assim, não pega nada disso. O Mio pega. Entendeu? O Mio já não pega o corpo todo, mas essa questão da mão, por exemplo, eu quero simular um piano virtual. Com o Mio eu consigo, o cara pegar os acordes, então no violão, o cara pegar os acordes e tal, eu consigo. Entendeu? Coisa que, se você falar isso há 5, 6 anos atrás, eu conheci o projeto há 3 anos atrás, o Mio. E
E aí eles já tinham, né, a ideia, tinham já alguns artigos publicados sobre os componentes, e aí eles estavam fazendo investimento, né, para poder ter o dinheiro e aí colocar o projeto para frente. Como é que eles chamam? Crowdfunding, né, que é exatamente várias pessoas contribuem para aquele projeto, né, faz investimento e recebe o equipamento como presente. Então eu investi no projeto, né, foi $150, mas eu só fui cobrado quando o produto final foi feito. Por quê? Porque qual foi a ideia deles? Eles pegaram e fizeram assim, ó, olha só como as ideias que eles tiveram foram boas. Eles fizeram o seguinte, ó, nós não vamos cobrar agora, nós vamos ter em caixa uma estimativa de quantos vão pagar, aí eu mostro para o banco para ele me financiar. Porque eu tenho, tá aqui, ó, se o projeto der certo, ó, tantos mil pessoas já se comprometeram a comprar o equipamento e eu vou receber tantos mil, vou conseguir quitar o financiamento. Pronto. Foi assim que funcionou. E realmente hoje o equipamento é uma realidade. Que coisa depois eu até trago para vocês verem como é bacana. Tá? Ou seja, foi um projeto de 3 anos, mas que deu certo. Uma ideia que se você falasse há 3, 4 anos atrás, o Kinect há 5, 6 anos atrás, quando você só tinha joystick, você falar que você ia ficar dançando na frente do videogame, no máximo tinha aqueles tapetes, né? O pessoal que gosta daqueles jogos de dança, né? Aqueles tapetes lá, no máximo. Mas você não pensava em ficar na frente do videogame, principalmente na minha década de 90, 2000, que era Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1, Dreamcast, Saturno, GameCube, etc. Nessa época, pensar que você ia jogar na frente mesmo em pé e fazendo os movimentos era impossível. Impossível. Quem quebrou o paradigma foi o Wii, né, primeiro, e depois o Kinect no Xbox. Tá? Então, hoje realmente é... Mas por quê? Porque foram ideias originais. Foram ideias que na época ninguém... né, assim, pensou, ainda que parecesse absurdo, mas você começou a pesquisar, chegou no local, tá? Chegou numa solução. Por favor, deixa eu ver quem aqui, Hugo, quantidade deve prevalecer sobre a qualidade, eu não me preocupo com a qualidade, se a solução é chula ou se a solução é fantástica. Eu me preocupo com a quantidade, mais ou menos. Por quê? Por causa disso aqui, ó, das associações, das melhorias ou até combinações. Eu posso chegar ao ponto de ter 2 ideias que eu posso combinar numa ideia melhor ainda. Porque eu pego o melhor de cada uma e combino. Tá? É muito importante isso no brainstorm. Tá? Denis, toda a ideia... A ideia quando tem um secretário é que o secretário, como ele digita numa velocidade boa, da forma que a pessoa falou, ele vai gravar. Então, por exemplo, se o João falou a ideia assim, criar um documento X, eu tenho que escrever, criar um documento X. Eu não posso escrever com as minhas palavras, tem que ser com as palavras dele. Tá? Então, é muito importante a questão de reproduzir na documentação exatamente como ele citou a ideia. Tá bom? Mônica, último tópico. Exatamente para que a rapidez aqui não é pressão, mas na verdade para ter a maior quantidade de voltas possível entre os membros, para que eu possa pegar o máximo de ideias. Tá? A questão é quantidade, daí é que eu vou depois atrás da qualidade na etapa de avaliação. Tá bom? E aqui é só explicando exatamente as 3 etapas, a preparação, a geração e a avaliação, para a gente encerrar a aula de hoje. Então, preparação, como eu disse, é só você convidar as pessoas que vão participar da sessão, vocês no caso, e expor o problema, que já está lá, por sinal, né? Como eu disse, o problema já está lá para você ler, é um pequeno, você não leva 5 minutos lendo, tá? Um textozinho pequeno, só para a gente fazer uma simulação de brainstorm. E os membros, né, vão discutir a pauta, ou seja, no dia eu vou falar, na próxima aula, você chegar e dizer, ó, hoje nós vamos abordar o problema da faculdade Erlerson Pontes, né, e aí o problema, os investidores estão ávidos e tal, eu vou fazer uma abertura da sessão, e daí abrir para a geração das ideias, tá? E aí vem a geração das ideias, né, que é os passos, tá certo? Que eu vou detalhar melhor na próxima aula, e depois as avaliações, que é como a gente vai ranquear as ideias. Tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos começar daqui. Eu vou relembrar o brainstorm rapidamente e vou falar novamente dos 3 passos. A preparação, a geração e a avaliação das ideias. E a partir daí, nós vamos então para o nosso estudo de caso, onde a gente vai brincar uns 20 minutos, meia horinha, para vocês verem como é legal. Tá bom? Hugo, alguma dúvida? Pode perguntar.
Então, já que não tem nada a ver com o assunto, como a gente está, né, como a gente está no World Wide na internet, né, então, alguma dúvida sobre o assunto, que eu encerro a gravação e você pergunta. Mônica, tranquilo? Denis, tranquilo? Vocês estão caindo de paraquedas, vamos dizer assim. Tá? Mas dá, a vantagem é que eu já vou explicar que esse recurso é um recurso que vocês têm à disposição. Tá? E que, por sinal, você já está assistindo o vídeo, então deve estar já usando esse recurso. Quer seja aluno nosso, ou quer seja, né, alguém aí do Brasil que está se apaixonando por essa área maravilhosa que é a área de BI. Tá? Então, para você do lado da telinha, bons estudos, um abraço. Pessoal da Facete, estude. Né? Avaliação surpresa, nunca sabe quando será a próxima. Né? E para você que não é, mas ainda assim é nosso convidado para continuar assistindo os outros vídeos e compartilhar. Esses vídeos são gratuitos mesmo, pode utilizar e reutilizar esse material quantas vezes quiser. Tá bom? Um abraço e até a próxima.